Bom dia a todos. O nosso tema aqui é Body Tight, retração com controle e segurança. Para mim é uma honra muito grande, eu acho que todo mundo que está aqui sabe o que significa o Total Define, Alfredo Rois, os doutores Philips. Sem dúvida nenhuma, eu acho que a Lipo HD é a maior inovação na cirurgia plástica das últimas décadas, não tenho dúvida disso. Rapidamente, eu sou cirurgião plástico, tenho formação aqui em São Paulo, trabalho em São Paulo, e quem quiser conversar, trocar ideia sobre cirurgia plástica, estou lá no meu Instagram à disposição. Mais uma vez agradeço bastante, SkinTech, toda a equipe, agradeço os doutores Felipe, Fusinato, Macian e o doutor Alfredo Rois. Em termos de disclosure, não tenho conflitos financeiros, nós temos sim uma boa parceria, desde que o Body Tight foi homologado no Brasil, no mês seguinte a gente já começou a ter alguns casos na clínica, às vezes eles me chamam para eventos científicos, palestrando, então esse é o nosso relacionamento. Eu vim aqui não para vender nada, pelo contrário, eu vim aqui para falar do que a gente faz e conversar também em prol da ciência, né? Acho que todos estão familiarizados, eu preciso só dar uma passadinha no Body Tight. É uma plataforma, né, que tem algumas funções, não só a radiofrequência bipolar. A radiofrequência bipolar, ela hoje constitui o que chamou-se de RFAL, né, a Radio Frequency Assisted Liposuction, utiliza-se na plataforma 3 ponteiras diferentes, né, para áreas diferentes, com potências diferentes, que devem ser utilizadas em áreas do corpo humano diferentes, e também a ponteira Morpheus, que é um microagulhamento com radiofrequência. A inovação mais recente é a ponteira com 40 tips, com 40 agulhas, que obviamente promove mais furos, então isso tem um maior estímulo de colágeno para ser usado em áreas mais extensas. A base do Body Tight, na verdade, é o calor. Então, nós temos aqui uma representação das diferentes ponteiras, né? Então, daqui chamar de bipolar, ou seja, existe uma ponteira interna e uma segunda ponteira externa, para que essa onda de radiofrequência ela atravesse a pele num plano total. Isso, sem dúvida, aumenta a eficiência em comparação com as radiofrequências monopolares que são usadas há décadas para retração. E a Morpheus, ela não é uma bipolar, mas ela tem aqui, né, um microagulhamento, que também já é sabido, principalmente de quem faz cosmiatria, que promove um estímulo de colágeno. Além do estímulo da neocolagênese, da proliferação de colágeno, ela esquenta também a região. Então, temos dois princípios funcionando aqui. O princípio básico, na verdade, é a retração de pele. Isso é interessante porque essa lógica vale para todos, é a corrida do ouro atual na lipoaspiração, né? Todas as tecnologias funcionam baseado nesse princípio. Essa é uma molécula de colágeno e essa ligação da molécula de colágeno, quando a gente esquenta ela é uma ligação química termossensível. Então, quando ela é esquentada a 60 graus, ela quebra. E ao se quebrar, a molécula de colágeno encolhe, ela tem uma diminuição de 30% a 50% do seu eixo longitudinal. Então, isso é o que está por trás de todas as tecnologias, seja do Body Tight ou de todas as outras, né? Só que também a gente não pode esquentar de qualquer jeito, né? Veja, esse é um trabalho muito interessante, ganhou nada menos que um prêmio Nobel, que fala sobre a interação do calor com o tecido-alvo. O que a gente não quer são picos de temperatura e nem vales. A gente não quer uma temperatura aqui muito baixa e também não quer uma temperatura muito alta a ponto de carbonizar aquela pele. A gente quer ficar ao redor dos 60 graus, que é quando o nosso colágeno retrai. Então, uma máquina precisa ter essa oscilação mais constante, de forma homogênea, sem muitos picos. E aí, eu uso essa abordagem com as minhas pacientes, né, porque isso também é algo muito delicado, todos nós sabemos o quão delicados são as expectativas das nossas pacientes. Isso é o que eu abordo as pacientes. Eu não saio dizendo que elas vão ficar lindas, maravilhosas, que é tudo perfeito, mas eu sou muito transparente com as pacientes e de tanto pensar como eu ia fazer, abordar as pacientes, eu acabei chegando nessa ideia, que eu chamo de regra de flacidez, né, baseada em evidência científica. O laser ele é muito interessante também, tenho usado bastante, acho uma tecnologia muito bacana,
E a gente sabe que, em média, 30% de retração de pele é possível. O BodyTite tem trabalhos também estudando especificamente a retração que mostram ali ao redor de 30%, 40%. Não vai fugir muito disso. Então é algo disso que a gente pode esperar e dizer para o paciente. Eu vou mostrar aos pacientes, na minha cabeça é muito próximo realmente do que a literatura mostra, eu vejo na prática, né? Existem, claro, outras tecnologias. Eu coloco aqui mais os trabalhos que analisaram especificamente a retração, tem toda uma metodologia lá, e é algo muito discutível, né? A última vez que eu atualizei isso daqui, posso estar esquecendo algum trabalho, enfim, mas foi recente essa atualização, e aqui estão as fontes, né? Claro, é muito discutível, os designs de estudos, os N's, e aqui a gente está meio que num fla-flu, né? Da lipoaspiração. Quando eu defendo uma tecnologia ou outra, eu percebo que mexe um pouco com as paixões, né, dos colegas. Não estou aqui para dizer, né, qual que é melhor, qual que é pior. Estamos aqui para falar de ciência e mostrar os prós e contras, né, como tem tudo na vida. E o BodyTite, ele se preocupa então com aquela questão de não ter os picos, então ele traz à máquina alguns itens de segurança. O primeiro são os sensores de temperatura. E aqui eu mostro até para exemplificar qual foi o meu caminho mental até eu escolher, bom, vou partir para essa tecnologia e não para as outras, né? Então, esse controle de temperatura eu acho muito interessante, evita os picos, né? A própria ponteira tem um protetor térmico aqui que evita o contato daquela zona de maior energia diretamente com a pele. Isso daqui é uma representação de um laser, por exemplo, que não tem essa proteção, exige um pouco mais de experiência para não ter problemas. O que nos leva aos cut-offs, né, da própria máquina, que são as temperaturas que a gente preseta antes da cirurgia lá na máquina, para que, uma vez atingidas essas temperaturas, a máquina para de funcionar. Então, se o sensor percebe que a pele está passando de 37 graus que você setou, ele diminui. E é exatamente isso que promove uma onda de calor bastante homogênea, né? Evitando os picos e os vales. Então, aqui, se a gente sobe a temperatura da pele de uma maneira muito rápida, a máquina simplesmente desliga e ela te avisa que desligou. Você tem que acionar de novo o pé, obrigatoriamente, né? Idealmente evitando aquela área e indo para outra área. Então, tem esses mecanismos, né? Tem até um aviso sonoro, que eu acho interessante. Se você está na sala de centro cirúrgico, é mais um barulho, é mais algo que a gente costuma ignorar, mas eu ouço muito esse barulho. Se eu estou nessa frequência, eu sei que eu preciso ou aumentar a minha potência ou passar um pouco mais devagar, para que a gente ouça um alerta sonoro que nos diz que estamos um pouquinho mais, uma temperatura um pouquinho ideal, chegando naqueles 60 graus lá do colágeno. E esse é um barulho meio frenético, pode ser um pouco irritativo, mas para mim é um endpoint durante a cirurgia que eu procuro ouvir. É um alerta, claro, um mecanismo de segurança, mas que não deixa de ser um mecanismo de eficácia também, né? E para que isso não ocorra, a máquina não vai queimar? Claro que ela vai queimar, né? É operador dependente, né? A gente não pode dizer que os mecanismos de segurança garantem que não queime. Especial cuidado, quando a gente costuma falhar, eu inclusive, principalmente nas áreas curvas, né, onde existem diferenças de profundidade. Então, aqui está um paciente meu, eu faço lipoindecúbito lateral. Então, aqui é o famoso end hit, né? Aqui a cânula está muito superficial, ao passo que aqui ela entra mais profundo. Então, às vezes, a gente entra profundo e se desliga e deixa passar e promove uma queimadura, principalmente nessas regiões end hits. Então, nas superfícies curvas, principalmente, né, na lipoindecúbito ventral ou dorsal, é muito comum problemas na região dos flancos, que são áreas curvas. Então, a diquinha é retificar essas superfícies e fazer um disparo retrógrado. Então, progride a cânula, bateu lá o end hit, traciona um pouquinho para trás e aí aperta o pedal. Quando parar, eu gosto muito de uma regrinha, eu importo uma regrinha validada na literatura para lipolaser, que é uma regra muito mnemônica, que diz que
uma palma da mão de 10 por 10 centímetros de área de pele, mais ou menos você joga ali 5.000 joules de energia. É uma regra super prática e que definitivamente funciona. Vou mostrar alguns casos para vocês. A velocidade de passadas, eu tenho uma câmera térmica que eu plugo no meu celular às vezes e utilizo nas cirurgias. Aqui então nós temos a cabeça do paciente, né? Aqui está a região abdominal, estou fazendo aqui numa área negativa para promover a retração naquela área. E olha a velocidade que eu estou passando, é uma velocidade lenta, o raciocínio é diferente da cânula de aspiração, então não é passando mais rápido que eu vou melhorar a minha eficiência, pelo contrário. Então, você gasta menos energia sua, passando mais devagar, e aumenta a sua eficiência, né? É claro que, se você mais devagar, você corre mais risco de ter queimadura. Mas a ideia, então, passem devagar, e a quantidade de passadas, veja, nem sempre a gente vai ter uma câmera térmica, né? A câmera térmica ela é muito usada como segurança, para ver quanto vai queimar, mas se a gente imaginar ela como um controle de eficácia, por exemplo, né, o seu endpoint na cirurgia passa a ser pintar de uma maneira homogênea toda a área que você está contraindo a pele. Né? Então, na minha cabeça, se eu parar aqui agora, isso aqui não vai contrair nada. E aqui vai contrair, aqui vai contrair. Então, a ideia é entregar aqueles 5.000 joules de maneira homogênea em toda a região que você está operando. E a câmera térmica eu acho bem legal, ela é bem visual. Né? E aí, para os nossos pacientes, então a gente já sabe lá os parâmetros, né? Temperatura externa, aí eu deixo 38, na grande maioria dos casos, temperatura interna 60, baseado naquela teoria lá que a gente sabe. O tempo de tratamento, eu não costumo passar muito de 60 segundos, menos acho pouco. E aí, essa é uma paciente de 50 anos, ela não tinha tido filhos, é uma paciente que queria uma lipoaspiração, né, não queria uma definição tão alta, e como é uma paciente de 50 anos, já tinha algum grau de flacidez, né, denotado um pouquinho pelas mamas, essas pregas da pele, não tinha muita flacidez, não tinha tido filhos, mas um pós-operatório de lipo aqui, de alguma forma, nos deixa um pouco receoso que vai ficar alguma coisa flácida. Então, é um paciente perfeito para a gente indicar o uso da tecnologia. E aí, de parâmetros, se a gente fizer a regrinha da palma da mão, então eu divido lá a região supraumbilical, 5.000 joules. Aqui para cima tem um pouquinho menos que uma palma da mão, desce um pouquinho na quantidade. Aqui embaixo tem um pouquinho mais de uma palma de mão, então sobe um pouquinho na quantidade. Nas costas, aqui na região anterior, a gente fez 33.000 joules, né? Nas costas, o mesmo raciocínio. E os resultados são bastante interessantes. Não sei de vocês, mas eu não entregaria um resultado desse nas costas apenas com uma cânula. Tenho certeza disso, uma paciente extremamente feliz. Existem algumas táticas cirúrgicas, né? A gente tem que dar um pouco de liberdade para o assistente, achar um bom assistente que saiba fazer as tecnologias. Então, eventualmente, enquanto vai fazendo, vai aspirando a gordura aqui, o assistente pode ir passando ali e vai trocando. Acho que a gente tem que sempre otimizar. Eu, via de regra, eu prefiro aspirar antes de passar o aparelho, mas às vezes, quando eu percebo que vai ser muito prolongado isso, eu costumo inverter essa ordem. Esse é um pós-operatório, um segmento de 3 meses, paciente extremamente satisfeito. Essa é uma paciente um pouco mais jovem, e aqui eu mostro para vocês, chama atenção essa flacidez que tinha nas costas, né? Quando a gente vê isso, tradicionalmente, a gente fica um pouco de receio em relação à flacidez pós-operatória, principalmente. Aqui, aplicando a mesma lógica, na frente, a parte anterior, a gente fez uma abdominoplastia com body tight. Quando eu faço abdominoplastia na frente, eu não passo o aparelho, eu entendo naquela regra da régua da flacidez, eu entendo que eu já tirei a pele suficiente, então eu não gasto tempo com o aparelho no abdômen anterior. E aqui, de novo, eu não entregaria um resultado desse em uma paciente como essa, fazendo apenas a sucção, apenas com uma cana. Tá pouco tempo, quanto tempo dura isso? Eu acho que todo mundo que já foi em algum congresso tradicional, né, da cirurgia plástica, viu como a lipo-HD é batida, é contrariada, de maneira até deselegante muitas vezes, né? E aí a gente vai correndo atrás disso, né?
Então, a gente começa a pensar em pacientes mais velhas, paciente de 63 anos, com queixa de flacidez na região posterior, e que também, muitas vezes, a gente evitaria de fazer uma lipo tradicional. Essas mesmas pessoas que recusam as tecnologias e combatem as tecnologias, provavelmente nem indicariam essa paciente e perderiam essa paciente. E aqui nós temos um segmento aqui de 5 meses, né? Os senhores têm muita experiência, não tenho dúvida, sabem que com 5 meses aquele processo de edema já está quase no final, né? Então esse resultado aqui que a gente vê, a paciente também muito satisfeita, claro, houve uma retirada de gordura aqui, mas esse resultado para retração de pele, para mim, chama muita atenção. É claro que aquela regrinha, como toda regra, né, ela pode ir para mais ou para menos, a depender do N que cada um tem, né, da experiência que cada um tem. Então, às vezes, tem áreas que eu nem passo o body tight. Por exemplo, às vezes a área de flanco, que não tem muito problema de flacidez, eu às vezes não gasto meu tempo ali. E do contrário, eu gasto mais tempo em áreas que têm mais flacidez. Então, isso varia também um pouco, né? Existem outras áreas, o tempo é curto para a gente falar, mas para papada eu gosto muito. Acho que tem resultados muito interessantes, né? Muitas vezes a gente consegue evitar facelift. Essa paciente claramente tinha uma indicação de, no mínimo, uma cervicoplastia, né? E aqui com 10 dias de body tight, paciente extremamente satisfeita, é algo também muito interessante. E aí, só para finalizar, nós mostrei aqui, lógico, estamos focando em retração de pele, né? Mas nós temos algumas pacientes como essa, uma paciente de 42 anos, já tinha tido um filho, né? Tem algum grau de flacidez, a gente até nota aqui nas mamas, né? Uma leve dupla bolha, um bottom out aparecendo, e já teve uma gestação. Então, ela já tem uma flacidez abdominal, ela é mais perceptível na palpação, e ela deseja uma lipo de alta definição. Então, aí nós temos um problema na mão, né? Porque a lipo de definição a gente vai trabalhar um pouco mais, a retirada de gordura e tal, então nos preocupa bastante a flacidez de pele. E é uma paciente que sim, no meu entender, ela combina com uma lipo de definição e pratica atividade física e tal. Então, esse é o paciente perfeito do consultório que vai se beneficiar muito, tanto de uma lipo de definição, dessa associação, né, com o body tight. Então, a gente vai lá, promove, né, faz a lipoaspiração, faz as marcações e faz a lipo e passa o aparelho nas regiões mais flácidas ou regiões que vão culminar com maior flacidez. E hoje aqui nós estamos no 21º pós-operatório. Na minha visão, um resultado bastante satisfatório, paciente muito feliz também. E esse é o paciente, né, a associação perfeita aí da tecnologia com o que os senhores estão estudando aqui hoje, tá certo? O tempo é um pouco curto, até me alonguei um pouquinho mais, tem muita coisa para falar, mas espero ter contribuído o mínimo à altura do pessoal que está aqui. Muito obrigado.